Glória a Deus, boa noite meus irmãos, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo este estudo, esta reflexão, essa transmissão. Quero dizer para você que sou muito feliz e alegre, porque Deus nos dá a oportunidade de nós falarmos um pouquinho a respeito da sua palavra. E hoje, nesse estudo sobre família do Antigo e do Novo Testamento, nós estaremos falando dos pais e irmãos de Jesus. Na verdade, hoje será sobre Maria, o vídeo 11. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de todos que estão participando deste momento de reflexão diante da sua presença. Nós agradecemos a Ti por Tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados, este momento é tão maravilhoso porque é a oportunidade que Deus nos dá de refletirmos um pouco a respeito da trajetória da nossa irmã Maria, que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Ela é a mãe de Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso já havia prometido um sinal da sua vinda a esta terra. Deus viria para salvar o homem. E o sinal seria dado ao homem. E o sinal é este: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso está registrado lá no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. Deus deu um sinal de como nós poderíamos entender que Ele estava habitando na terra como um ser humano. Glória a Deus. E a palavra diz, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, em todos os evangelhos, nos dois evangelhos, evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, relata minúcias a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E no livro de Lucas, no capítulo 1, fala que no 6º mês de gravidez da Isabel, que é mãe de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, nessa cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Nós estudamos aqui sobre o José no estudo passado, o homem que Deus escolheu para estar cuidando tanto de Maria quanto de Jesus Cristo, o Filho. E aqui informa para a gente que o nome da virgem, da moça virgem, era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Ou seja, ela era virgem, ela nunca tinha tido nenhum relacionamento sexual com homem algum. Essa aqui é um sinal de que Deus preza a questão da virgindade. Infelizmente, existem pessoas que acham que ser virgem é algo ruim. Não, é algo bom. Deus criou a questão do relacionamento conjugal para ser usado dentro do casamento. Toda moça deve prezar para continuar virgem até o seu casamento. E o anjo chegou para ela, falou: tu és bem-aventurada, tu darás à luz e conceberás um filho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa era a dúvida dela, como que vai ser isso? Porque eu nunca tive relacionamento com homem algum. O anjo então respondeu e disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então na hora em que o anjo explicou para Maria o milagre que ia acontecer, ela se dispôs
prontamente, dizendo: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É um exemplo muito tremendo, é um exemplo muito maravilhoso para nós saber que existem pessoas que realmente se colocam diante de Deus para que a vontade de Deus se cumpra. E no caso de Maria, foi assim: uma jovem nova chegou para Deus: eu estou aqui, Deus, à disposição para o que o Senhor quiser. Glória a Deus. Maria se dispôs a cumprir a vontade de Deus, pois conforme ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta agora a você, minha irmã, que está ouvindo esta transmissão ou este estudo, esta reflexão. Você tem se colocado diante de Deus como serva do Senhor? Ou você tem buscado fazer a tua vontade? Se você, no momento em que você tem chegado ao conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida, você tem esperneado, tem se levantado contra a vontade do Senhor, ou você tem humildemente falado com Deus: eis aqui a serva do Senhor? O meu desejo, o desejo do meu coração é que você, minha irmã, esteja sempre se colocando diante de Deus. Toda vez que você for confrontada com a palavra, toda vez que você chegar de frente à palavra de Deus e Deus expressar o que Ele quer para a sua vida, você adotar essa atitude de Maria: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus. Quando a pessoa age assim, ela tem vitória em sua vida. Irmã, se você é serva do Senhor, a vontade de Deus vai cumprir-se na sua vida. Veja bem, Maria estava noiva de José, ela estava desposada de José. Então seria um grande problema ela aparecer grávida. E realmente houve, porque quando José soube da história, ele ficou muito chateado e tentou deixá-la secretamente. E o que Maria fez? Possivelmente, ela foi orar, ela foi falar com Deus. Ela, quando se dispôs a fazer a vontade de Deus, Deus se dispôs a cuidar da causa dela. Irmã, minha irmã, meu irmão, tenha essa palavra por certo. Toda vez que você se humilha diante do Senhor para cumprir a vontade de Deus, Deus cuida das demais coisas. A Bíblia Sagrada diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais Ele fará. Ele vai cuidar das tuas coisas, Ele vai cuidar dos teus desejos, Ele vai cuidar dos teus sonhos. Então, se curve diante de Deus e deixe com que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Não tente lutar nos seus próprios braços, né? O profeta, ele diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, minha irmã, não tente fazer as coisas pela força, não tente fazer as coisas por manipulação, não tente manipular seus filhos, seu marido, não tente. Busque a Deus, fale com o Senhor, entre em contato com o Pai, diga para Ele: Pai, eu estou aqui de acordo com aquilo que o Senhor quer. Eu quero saber a tua vontade, eu quero buscar a tua vontade e eu quero que a tua vontade se cumpra em mim. Foi assim que Maria fez. O que acontece? José, o seu noivo, ele intentou deixá-la secretamente, mas Deus fez o quê? Mateus 1:20 diz: em sonho um anjo apareceu a José e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Veja bem, Deus deu orientação para José, para ele receber a sua esposa. De repente não era aquela vontade dele, não era o que ele estava querendo. Ele estava querendo ir embora, não é? Porque ele se sentiu traído e ele queria ir embora. Mas Maria se colocou diante do Senhor e falou: sou serva do Senhor, que cumpra em mim o teu querer. Então Deus ajeitou
todas as coisas. Aleluia. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Maria é um exemplo para todos nós que somos servos do Senhor, que nós precisamos deixar com que a vontade de Deus se cumpra em nós. Uma coisa interessante é que Maria tinha plena convicção da sua missão, não é? Maria, desde o momento em que ela falou para o anjo que se cumpra em mim segundo a sua palavra, ela tomou a missão de cuidar do Filho de Deus que o Senhor havia dado para ela, não é? Ela levou lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 34 e 35, em obediência à palavra de Deus, ela e o seu marido José, levou Jesus Cristo para apresentar no templo. E olha só, tinha lá 2 profetas, né, Simeão e Ana, que eram avançados em idades, e eles estavam ali buscando a presença de Deus, e Deus havia falado: olha, vocês vão ver a esperança de Israel. E Simeão então abençoou a Maria, sua mãe, e ele diz: eis que é posto, este aqui, né, ele estava com o menino no braço e falou: este aqui é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E ele falou para Maria: e uma espada traspassará também a tua própria alma. Ele está falando para Maria, para que se manifeste os pensamentos de muito coração. Veja bem, Maria tinha consciência de que ela ia sofrer. Deus, ele não nos permite, irmãos, passar por dificuldades sem nos avisar. Deus sempre nos avisa, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da crise, na hora da provação. Todos nós recebemos um aviso de Deus. Então o menino ainda era pequeno, não é? Mas Deus já falou com Maria: olha, uma dor, uma espada vai traspassar a tua alma, não é? Vai traspassar a tua alma, ou seja, você vai ter um grande sofrimento, mas eu estou no controle. Glória a Deus. Minha irmã, Deus está no controle. Deus está no controle. Maria era uma mãe vigilante e ela guardava os acontecimentos no coração. Em Lucas 12, versículo 19 diz: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. O contexto desta afirmação aqui está quando os pastores, não é, chegaram para falar a respeito, né, das maravilhas que Deus estava fazendo naquele tempo, naquele momento ali, que eles viram os anjos no céu e tal, e eles contaram o que aconteceu, o que os anjos falaram para ele. A Bíblia Sagrada fala que Maria guardava todas essas coisas no teu coração. Em Lucas 2:51 fala que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e ela lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. O contexto do versículo 51 é quando Jesus foi com eles para Jerusalém, e eles voltaram para casa depois da festa, e Jesus ficou ali no templo, conversando com os doutores da lei, com os sacerdotes, não é? E eles ficaram preocupados, e depois eles voltaram e encontraram Jesus, isso cerca de 3 dias depois, né, que eles tinham saído de Jerusalém para irem para casa. E quando eles encontraram Jesus, Jesus falou para eles: por que vocês estavam me procurando em outros lugares, né? Porque eles ficaram rodando Jerusalém, passaram um dia inteiro procurando Jesus em diversos lugares. Mas Jesus falou assim: vocês não sabem que me convinha estar na casa do meu Pai? Ou seja, quando a gente veio na festa, a gente veio para o templo, não é? Então era neste lugar que eu deveria estar, não é? E aqui eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Jesus falou algo, né, que era para a sua idade, era algo muito avançado. Então Maria, naquela hora, ela guardou aquilo no seu coração. Mulher de Deus, seja vigilante, tome cuidado, né, com aquilo que os seus filhos têm falado, com as conversas dos seus filhos. Tem mãe que não se importa, tem mãe que não conversa com os filhos, não examina as palavras que o filho tem usado, né, que ele está usando. É preciso, mãe, ser
ser vigilante. A mãe precisa fazer assim, não é? Porque a mãe passa mais tempo com os filhos, não é? A gente viu como José, ele se comportou diante dessa situação. Nós vimos no estudo passado, mas agora aqui a mãe, a gente vê que ela guardava estas coisas no coração, ou seja, ela estava vigilante com as coisas que estavam acontecendo com a vida do seu filho, ela estava vigilante com as atitudes que o seu filho demonstrava. Querida mamãe, esteja vigilante com relação à vida dos seus filhos, com relação às coisas que seu filho fala, com relação às pessoas com quem seus filhos andam. Seja vigilante, esteja vigilante, guarda no seu coração, guarda no seu coração. Glória a Deus. Agora nós vamos dar um avanço, não é? Maria em Caná da Galileia. Aqui Jesus já havia passado o período da sua puberdade, o período da sua adolescência, o período da sua juventude, e ele estava agora com 29 anos, né? Ia completar 30 anos, ele já tinha sido batizado por João Batista e estava iniciando o seu ministério, não é? E eles foram convidados para estar num casamento, numas bodas, na cidade de Caná da Galileia, e Jesus foi convidado para estar ali, e ele já tinha alguns discípulos com ele, já tinha chamado Pedro, já tinha chamado João, André, não é? E Tiago já estava com ele ali, e Jesus foi convidado. No capítulo 2 do livro de João, capítulo 2, fala essa história. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas, né? Um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, eram pessoas, possivelmente parentes de Jesus, conhecidos de Jesus, eles estavam naquela festa, e eles convidaram Maria. E também e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. E em determinado momento houve um problema. Aconteceu um problema na festa, né? No auge da festa, acabou o vinho. Então, o que Maria fez? Maria conhecia seu filho. Possivelmente, Jesus já teria feito algo semelhante, né? Porque eu não acredito que do nada ela inventou que Jesus iria transformar água em vinho. Possivelmente pode ter sido, né? Isso é uma conjectura. Pode ter acontecido dele ter feito algo semelhante na sua casa, ou então em outra festa, ou então socorrendo uma outra família, né? Mas ela chegou perto de Jesus e ela falou assim: olha, eles não têm mais vinho. Não tem mais vinho. Está faltando vinho, disse a mãe de Jesus para Jesus. Aleluia. E depois que ela falou isso com Jesus, não é? Ela chamou os empregados e falou assim: olha, o que ele mandar você fazer, faça, porque algo vai acontecer, porque um milagre vai acontecer. Veja bem, meus irmãos, veja bem que coisa tremenda. Uma mulher, ela sabia que a potencialidade do que poderia acontecer ali naquele casamento, né? E a palavra fala que estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Então Jesus falou: enchei de água essas talhas, e eles encheram-na até em cima. E depois que eles encheram, Jesus falou com eles assim: olha, leva até o mestre-sala da água, né? Pega essa água e leva até o mestre-sala. E quando o mestre-sala bebeu, ele viu que estava ali um vinho da melhor qualidade, entendeu? Então o versículo fala que Jesus principiou, ou seja, deu início ali os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A mãe trabalhou, ela cooperou para que o primeiro milagre do ministério de Jesus acontecesse. A mãe trabalhou, cooperou para que o primeiro milagre do ministério de seu filho, Jesus Cristo, acontecesse. Eu pergunto, você, mamãe, você tem cooperado com aquilo que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos? Ou você tem andado como se você não fosse responsável? Ou você tem andado e deixando seus filhos andar de qualquer forma?
Você tem orado, você tem intercedido, você tem aconselhado, você tem colocado-se ao lado, você tem que buscado ao Senhor para saber o que Deus quer fazer na vida do seu filho. Muitas vezes a pessoa coloca isso na responsabilidade do pastor da igreja, coloca isso na responsabilidade das irmãs que estão trabalhando ali na escolinha da EBD, mas a responsabilidade são dos pais, a responsabilidade é da mãe. Você precisa cooperar com seus filhos. Quantas mães, quando tem uma reunião, dos filhos na igreja e tal, elas não deixam ir. Aí depois ficam reclamando, Ou quando os filhos falam, eu vou e tal, ela não procura saber se o filho foi realmente, se não foi. Depois, muito tempo depois, ela vai descobrir que o filho estava em outros lugares e não naquele lugar onde ele falou. Então, querida mamãe, você precisa cooperar com a obra de Deus na vida dos seus filhos. Você precisa cooperar, porque grandes coisas Deus quer fazer através da vida do seu filho. Deus quer fazer, e você, mamãe, precisa cooperar. Você precisa ler a palavra com ele, você precisa estudar com ele, você precisa sentar com ele para saber como ele está, como ele está se sentindo na igreja, qual é o coração dele, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem alguma dor, se ele tem algum problema que esteja passando. Mamãe, se assente com seu filho, coopere com Deus, coopere, seja um ajudante de Deus na obra que ele tem para fazer na vida dos seus filhos. Maria, com certeza, ela era responsável nisso. Ela cooperou para que o milagre de Deus acontecesse na vida do seu filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, irmãos, como nem tudo é perfeito, Maria, certo dia, se deixou levar pelos demais filhos, que eram incrédulos. A gente vai falar deles na semana que vem, que os irmãos de Jesus eram incrédulos, eles deram diversos sinais de incredulidade, mas depois eles se converteram, Jesus manteve a sua posição e eles se converteram. Agora, Maria se deixou levar pelos demais filhos dela e tentou enquadrar Jesus, entendeu? Tentou enquadrar Jesus em determinado dia. Irmãos, eu digo uma verdade, acabou levando uma invertida de Jesus, É engraçado, mas acabou acontecendo uma coisa que foi, no mínimo estranha, o que aconteceu no texto que a gente vai ler aqui agora. Marcos capítulo 13, versículo 20 diz assim: e afluiu outra vez a multidão. Aqui está falando de Jesus, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus, com seus discípulos, estavam trabalhando, pregando, ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e a multidão apertava, e a multidão ia e tal, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. Estavam muito cansados e tal. No versículo 21 do Marcos 3, diz assim: quando os seus parentes ouviram isso, quer dizer, o seu irmão, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus já havia falecido, José, quando Jesus começou o seu trabalho, José já havia falecido. Então, eram os seus irmãos e a sua mãe. Depois a gente vai ver à frente. Quando os seus irmãos e a sua mãe ouviram isso, que eles estavam trabalhando de tal maneira que nem sequer podia comer pão, eles saíram para prender a Jesus. Veja bem, saíram para prender Jesus, porque eles diziam: Jesus está fora de si, entendeu? Ficou maluco, Jesus ficou maluco. Aí eles saíram para prender Jesus. Aí no versículo 31 diz que eles chegaram, isso lá no 21, deixa eu ver aqui, no 21 eles falaram que Jesus estava maluco, estava fora de si. Aí no versículo 31 eles chegaram, porque eles tinham ido para prender Jesus. Eles falaram: vamos chegar lá, vamos pegar ele à força e vamos trazer de volta para Nazaré. Vamos acabar com essa loucura que ele está fazendo. Então eles chegaram, os seus irmãos e a sua mãe, e estando fora, mandaram chamar. Entendeu? Eles chegaram lá no lugar, Jesus estava na casa lá, aquela casa, eu acredito que aquela casa aqui é onde as pessoas descobriram o telhado lá para que o homem descesse. Eles ficaram do lado de fora, porque tinha muita gente, E no versículo 32
A multidão estava assentada ao redor de Jesus. Aí o pessoal falou, alguém gritou lá: ô mestre, a tua mãe e teus irmãos te procuram, e eles estão lá fora, pedindo para o Senhor sair, para ir falar com eles lá. Só que, irmãos, Jesus, avisado pelo Espírito Santo, Jesus sabia que eles, quando Jesus chegasse lá, eles iam dar um jeito de pegar Jesus e levar Jesus para Nazaré novamente, entendeu? Aí Jesus falou bem alto assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus perguntou, e olhando ao redor para aqueles que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Veja bem, eles poderiam dormir sem essa, né? Eles poderiam dormir sem essa. Maria poderia ter o seu currículo, né, sem essa mancha. Você está entendendo? Por quê? Porque eles foram lá para prender Jesus, para impedir o ministério, para impedir o trabalho do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente trabalha, muitas vezes a gente, sem entender o que está acontecendo, a gente trabalha para impedir o que Deus tem para fazer na vida de um ente querido nosso, não é? E a gente, muitas vezes, sem compreender o que Deus está querendo, a gente acaba trazendo um problema para a vida daqueles que a gente está cuidando. Então, eu digo para você, ela levou uma invertida, ela e os irmãos, né? Que chegaram lá fora, perguntaram: seus pais, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quem são eles? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Então, muitas vezes, a gente precisa compreender, buscar a Deus. Mesmo que a gente não entenda, a gente busca a Deus para saber o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo na vida dos nossos entes queridos. Maria, então, entendeu e se pôs a apoiar o ministério do Filho até o final, sem discutir. A gente sabe que Maria, depois ela foi uma cooperadora, né, do ministério de Jesus. Ela andava também, começou a andar com Jesus, né, fazendo as coisas. Vez por outra ela estava reunida com as pessoas que estavam seguindo a Jesus, e ela se tornou então uma bênção para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de seus irmãos ainda não estarem crendo em Jesus, Jesus elegeu João para cuidar da sua mãe Maria em sua ausência. No capítulo 19 do livro de João, nós encontramos Jesus falando, ele estava na cruz, e no versículo 26 diz: ora, vendo Jesus ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, Jesus disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus falou assim: olha, mulher, eu vou sair, eu vou me ausentar, mas eu não vou deixar você desamparada, não é? Isso é um sinal para o filho. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que é filho, não é? Você precisa cuidar da sua mãe, você precisa cuidar do seu pai. Você não pode deixar a sua mãe desamparada. Veja que Jesus, o Filho de Deus, ele, quando foi se ausentar, ele não deixou a sua mãe desamparada, mas ele falou para o discípulo que ele mais amava, que era João, que demonstrava muito carinho pelo Senhor. Ele disse assim: João, mulher, você agora vai ter um outro filho, vai ser ele. Eu não vou estar mais presente aqui, mas João vai estar ocupando o meu lugar. E ele depois disse, no versículo 27, ele disse para o discípulo: João, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Glória a Deus. Então o que acontece? Jesus não deixou a sua mãe desamparada. Tem muitos filhos que não se preocupam com a sua mãe. O apóstolo Paulo, ele falou: se alguém não cuida dos seus, se torna pior do que um infiel. Você já imaginou
O que é ser pior do que o infiel? Ser infiel é a coisa horrível, é a coisa mais horrível que tem. E Paulo falou que se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua própria casa, torna-se pior do que o infiel. Então cuida da sua mãe, cuida do seu pai, cuida daqueles que cuidaram de você. Amém? Então Maria foi um grande exemplo para todas as mães. Cuidou do seu filho para a obra que Deus lhe tinha reservado. Glória a Deus. Irmãos, você mãe, preste bem atenção nessa palavra. Cuida do seu filho, especialmente para a obra que Deus tem reservado para ele fazer. Busque a Deus, aplique o seu coração. Não seja como as mães do mundo, tá? Que não estão nem aí. Coloca filho aí, fala, filho é para o mundo, e põe o filho e fala, se vira. Não é assim. Se Deus nos deu nossos filhos, né? Se Deus deu filho a você, seja filho biológico ou filho do coração, se Deus lhe deu filho, então cuide dele, a fim de que o trabalho que Deus tem para fazer na vida do seu filho possa ser levado a bom termo. Amém? Quando Jesus ressuscitou, Maria estava lá. Quando o Espírito Santo desceu, Maria estava lá, junto com os demais filhos. Ela cumpriu a sua missão. Afinal, em Lucas 1, versículo 38, ela havia dito: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Glória a Deus, a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a ser uma família para a glória de Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Um abraço e até a próxima reflexão.